Estamos online. A gente podia estar tomando um vinho fazendo essa live. Chama. Olha, você entrou. Cadê a água? Qual a diferença de um pro outro, tá ligado? O João entrou. O tempo. Caramba, eu tô bebendo água ainda. É, quando eu tô lá na sala, você tá ali, tipo, acaba aqui, Meu pai. você falando e entra lá na sala pra escutar. Ju, maravilhosa. Mai. Eita. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live. Pra quem não conhece, este é Teixeira. Boa noite. Oi, Mai. Que delícia ter você aqui com a gente. Boa noite. Bom, por enquanto tá só chegando gente conhecida, né? Então eu sou a Camila. Sejam bem-vindos a Devaneios. Hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, que na verdade eu confesso que não sei se todo mundo conhece por esse tema, esse nome, né, esse termo, mas a masculinidade tóxica nada mais é do que esse comportamento masculino clássico de macho alfa, agressivo, ele é o pegador, distante das suas emoções, né? E esse tipo de masculinidade ele traz impactos nocivos para a saúde do homem, e para a saúde da mulher e para a sociedade de uma forma geral. Então, já no começo da live eu vou deixar uma dica para vocês assistirem o documentário The Mask You Live In, que tem no Netflix, que é um documentário americano que foi onde eu conheci um pouco mais sobre o tema, né? E eu decidi falar sobre isso hoje, convidei Teixeira, topou para falar comigo, porque eu sou feminista e eu tenho 2 filhos, né? Tenho 2 meninos, pelo menos por enquanto é assim que os 2 se identificam. E eu sinto nisso uma grande responsabilidade, uma vez que o meu desejo é que primeiro eles tenham uma inteligência emocional melhor do que a gente como casal e adulto, né? Mas que eles também reproduzam bem menos o machismo, o patriarcado, a misoginia do que a gente. Então é lógico que eu preciso me preocupar demais com que tipo de educação eu vou dar isso pra ele, e é um desafio. E aí eu decidi trazer esse debate sobre a minha ótica, o que é criar esses 2 meninos pra mim, fugindo desse papel da masculinidade tóxica, mas eu acredito também que não cabe a mim, como mulher, ou outras mulheres, falarmos sobre masculinidade tóxica, né? Quem tem que falar mesmo, pautar esse debate, essa discussão, são os homens. Afinal de contas, esse é um problema, de uma forma geral, maior deles, né? Um problema que eles criaram, assim. Mas eu acho que todo mundo faz parte desse debate. E aí, ninguém melhor pra falar do que é viver essa masculinidade tóxica na criação, tudo, do que um homem. Então o Teixeira vai trazer esse debate sobre a ótica dele. Boa noite, para quem não me conhece, Teixeira, companheiro de Camila. Eu acho que a gente já pode começar pelo ponto que você acabou de falar, tipo, pensando no lugar de fala. Eu já discordo um pouco disso. Eu acho que todo mundo tem lugar de fala em todos os assuntos, já que a gente vive em sociedade, né? Então o meu tipo de comportamento, o meu tipo de linha de raciocínio e consequentemente as minhas ações impactam diretamente quem está ao meu lado, mas que não necessariamente eu seja protagonista daquele tipo de situação. Então, se a minha criação, se as atitudes que eu tomo impactam Camila como mulher e amigas e pessoas que estão ao meu redor de forma negativa, se eu reproduzo um padrão que oprime, eu acho que cabe sim um lugar de fala para uma mulher, tá? Não é porque não é ela que reproduz esse
esse comportamento que não cabe a ela falar, mas aí seja um ponto que a gente pode de repente conversar num outro momento, mas só contextualizando, eu acho que todo mundo tem direito a falar, independente do assunto, mas vamos focar na de hoje. Eu acho que para começar a falar de masculinidade tóxica hoje, pra gente assim, eu tenho que falar do como foi que isso veio à tona pra mim, como foi perceber que eu era um cara que reproduzia e ainda reproduz em alguns momentos esse tipo de comportamento que não ajuda em nada, assim, pelo contrário, só sobrecarrega, só oprime e faz com que muitas mulheres sejam sobrecarregadas mesmo, né? E numa situação mais extremas, violentadas, mortas, exatamente. E é uma coisa que a gente já conversou em outro momento, né? Rapidamente em outra live, quando estava com o Jobson também. Lá na Rede Cor, na né? rede, quando fui no perfil da rede, exatamente. Foi quando eu, como homem branco, hétero, precisei de uma mulher na minha vida para abrir o olho e fazer assim, ó, isso que você está fazendo tem essa consequência negativa. Vamos rever isso, vamos pelo menos conversar sobre isso. E lá no começo eu acho que eu me surpreendi com a reação. Assim, no começo alguns pontos eu olhava e falava, que besteira, não é nada demais, que você está exagerando, deixa de maluquice, né, uma coisa desse nível. Tá de TPM. TPM, e a gente ficava, e eu ficava nessa defensiva de tipo, pô, fiz isso até hoje, não tem nada de errado no que eu tô fazendo, tá ligado? E isso vai desde as coisas mais simples, no sentido de uma piada, de um comentário, uma piada que eu sempre fiz desde que me lembro assim da adolescência. A gente estava no carro, qualquer pessoa no carro, no trânsito, que fazia um comportamento errado, eu falava, só podia ser mulher. Já começa daí uma piada. Clássica, né? Uma coisa clássica que foi uma coisa naturalizada pra mim, era uma piada, meu pai fazia, minha mãe fazia. E pra mim, tipo, aquilo ali não tem nada demais, tipo, tava naturalizado que para aquele tipo de comportamento a mulher não saberia fazer direito. Então eu reproduzir aquele tipo de piada, não fazia a menor diferença, não tinha nenhum problema, já que aquilo estava naturalizado. Então, começar a perceber esses pontos, uma piada aqui, um comentário ali, uma atitude ali, sabe, um jeito de falar mais grosso às vezes numa discussão, para tentar defender o argumento, não com outro argumento, e sim com o tom da voz. Mas acho que isso foi pouquíssimas vezes que aconteceu, né? Nem lembro agora exatamente com você especificamente de ter acontecido isso. Do que? De você exaltar a voz? Sim, para me defender o meu argumento, assim, tipo, foram lá pouquíssimas, atrás. porque normalmente eu falo mais alto. Camila tende a falar mais, mas isso é natural, então é dela mesmo. Mas aí e a gente vai percebendo isso olhando para trás, sabe, e se expor, não é se expor, mas quando você, independente por onde foi o seu gatilho de mudança, você mudar, você, que eu digo assim, nós homens que estamos numa posição de privilégio dentro da sociedade, tá ligado? Para que eu vou mudar uma coisa que é tão confortável para mim, uma coisa que me faz bem, não necessariamente faz bem, mas assim, que não me faz mal diretamente. Não tem pra que eu mudar por mim mesmo. Tem Entendeu? Isso que você tá falando me lembra que tem o The Mask You Live In, né, que eu falei, que é um seriado americano, um documentário americano, mas aí tem um que é brasileiro, que é Precisamos Falar com os Homens. E aí tem uma frase de uma mulher falando assim, que os homens que têm que mudar, mas os homens vivem de uma cegueira. Mas que essa cegueira não é à toa, é uma cegueira seletiva, porque é justamente isso. É confortável ocupar o lugar que vocês ocupam. E se vocês enxergarem um problema, vocês vão ter que mudar. E mudar é desconfortável. Então eu escolho não olhar, eu escolho não abrir meus olhos para essa realidade, porque aí eu continuo aqui vivendo dos meus privilégios e não vou ter esse esforço. Porque assim, né, qualquer mudança na nossa vida, tipo uma mudança de hábitos alimentares, de isso, tudo, qualquer mudança ela é incômoda, né? E ainda mais se você vai mudar em cima justamente do argumento daquilo que você é até hoje, até aquele momento, daquilo que você faz,
é nocivo para alguém. Então, tipo, uma coisa, uma mudança de, eu ia usar exatamente esse exemplo, a mudança de hábitos alimentares, pô, vai ser complicado pra caralho, vai. Mas não vai ser aquilo que você vai fazer, que você vai olhar pra você e falar, pô, o meu hábito alimentar está fazendo mal diretamente para outra pessoa. Não, as minhas atitudes estão fazendo mal para outra pessoa, o meu jeito de falar está fazendo mal para outra pessoa, sabe? A minha posição diante de uma vida social, porque ninguém vive sozinho. A gente tem essa, apesar de nossas atitudes serem de forma geral muito egoístas, na maioria das situações a gente tomar atitude pensando só na gente, principalmente, a gente não vive só. Então, ter essa reflexão, não é muito difícil você ter essa reflexão e o primeiro passo, para a mudança, você não vai conseguir só. Infelizmente não vai. A nossa geração, a maioria, eu vou até chutar muito alto aqui, 98% dos homens que cresceram na minha geração, na sua geração de vocês que estão aí assistindo, dificilmente vão ter tido uma criação que não reproduziu esse padrão. Dificilmente vão ter uma criação que não colocou o homem como o provedor, o centro, e que tem que fazer isso, que o homem é o forte, que o homem não pode chorar, que o homem tem que engolir o choro, que não pode O Teixeira exaltar. não chora, eu acho que ele vai, em fevereiro vai fazer 11 anos que a gente tá junto. E eu vi o Teixeira chorar pouquíssimas vezes, assim, eu acho que eu conto nos dedos das mãos. Enquanto eu choro, diariamente eu choro, assim, o Teixeira, acho que, mano... Não, e pra chegar no nível vezes, que ele já tava no limite do limite, sabe, de como poderia ter sido externado bem antes. Você fica carregando aquela ideia de que não, eu tenho que ser forte, eu tenho que me manter aqui, quando na realidade, se você não está bem para o outro, se você está se reprimindo um sentimento, pode até vir de forma violenta lá na frente, não necessariamente diretamente violência física de fato, mas você estoura com qualquer coisa, você briga com uma coisa que não teria necessidade daquela reação e acaba tendo por esse sentimento reprimido, sabe? Então, assim, voltando à nossa geração, os nossos pais fizeram assim, criaram a gente seguindo um modelo que já estava muito bem estruturado e que ainda está muito bem estruturado, dessa visão de que o homem tudo provê. O homem tudo provê, o homem tudo tem que fazer, o homem, a palavra final é do homem, tipo, você vai referenciar o homem da casa como a referência da pessoa que tem que manter aquilo tanto financeiramente estável quanto emocionalmente estável, então não pode se abalar, não pode nada, o homem tem que fazer aquilo, aquela coisa fria, não é? E isso gerou, tipo, hoje, até uma expressão que fala que hoje todo mundo precisa de psicólogo, porque a geração passada achava que era frescura, você lembra? Tem uma expressão que fala mais ou menos isso, ou seja, tipo, os nossos pais não frequentaram psicólogo porque acharam que era frescura, e hoje em dia nós temos uma sociedade muito doente por conta dessa negligência da saúde mental das pessoas, principalmente dos homens. Principalmente assim, porque o foco do assunto é Sim. esse. Então, o nosso principal dever como pai é que a próxima geração não cresça com essa tendência a seguir esses comportamentos, para que não precisem que uma mulher tente abrir os olhos dele dentro de um cenário que ela se sentiu ofendida de alguma maneira. Porque a primeira vez que Camila pediu para eu não vou saber exatamente qual foi a situação, mas ela não foi um momento que a gente estava conversando numa boa e falou, vamos falar sobre isso? Será que isso reproduz esse comportamento? Será que a gente pode mudar nisso? Não, certeza absoluta que foi um momento que eu reproduzi, ela se sentiu ofendida e ela provavelmente não falou da primeira vez, aí aconteceu de novo E a gente brigou. E aí foi quando começaram a vir à tona todos os pontos que a gente está colocando. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção, na verdade, e foi um dos focos das minhas principais preocupações com os meninos, e é uma coisa que eu vejo muito em Teixeira, na personalidade dele. É essa questão assim, mulheres, nós somos ensinadas a cuidar desde sempre, tudo, e a gente fala sobre os nossos sentimentos, né, tipo, abertamente.
Então a gente conversa com as nossas amigas, a gente conversa com quem for, se a gente tá feliz, se a gente tá com raiva, as nossas preocupações e todas. E eu tento passar isso muito pros meninos, além também de ser extremamente chorona e eu acreditar que o choro ele é livre e tudo mais. E o Teixeira é um cara que, apesar de ser muito sensível, ele é um cara muito fechado. É muito difícil ele chegar e falar que ele tá preocupado com o trabalho, ou que ele brigou com alguém, sabe? Ele é muito assim, eu percebo que, dá pra perceber que ele não tá bem. Várias vezes eu olho pra ele e falo, eu pergunto 500 vezes no dia, porque eu sei que ele não tá bem. E aí, normalmente, chega num ponto em que ele estoura, e aí a gente acaba meio que brigando, porque sem querer ele é grosso, porque ele tá com milhões de coisas na cabeça e tudo mais. Mas ele não consegue falar, e isso é uma coisa muito comum, porque os homens, é justamente isso, os homens eles não são ensinados a falar sobre, poxa, tô preocupado com isso, com aquilo, sem se sentir vergonha, porque é isso, na criação deles eles têm que ser fortes, eles têm que ser provedores, eles não podem, tem essa coisa da misoginia, né, que é tipo, você é uma mulherzinha, falar de sentimentos é coisa de mulher, então você é fraco, homem não pode mostrar vulnerabilidade, né? E eu acho engraçado no sentido assim de curioso, de me deixar surpresa, que um cara que tá muito aberto à desconstrução, como o Teixeira, um cara que é sensível e tudo mais, tem esse bloqueio muito grande de falar o que ele tá sentindo, assim. Pra ele realmente abrir o coração dele, o negócio tem que estar ali profundo. E normalmente vem depois de uma briga, né? De uma explosão que ele dá. E aí eu chamo ele de grosso, e eu falo, não, seu saco de pancada. Aí ele vem, pede desculpa e a gente consegue conversar, né? Isso já melhorou muito ao longo dos anos, já melhorou bastante, mas porque é isso, é uma desconstrução, não é fácil. Eu conheci o Teixeira, você tinha o quê? 20 anos, 20, não sei quantos anos. Por aí. Então, durante todo esse tempo, e ainda boa parte do nosso relacionamento, a gente não tinha essa abertura. Por quê? Porque eu não sou feminista desde sempre. Eu fui encontrar o feminismo quando eu tava grávida de Chico, que foi quando eu comecei a pensar sobre esses comportamentos entre homens e mulheres, o que é opressão, o que não é, fui começar a entender o que era isso, e aí eu fui começar a me preocupar com a criação dos meus filhos, então é uma caminhada o quê? De quase 7 anos, né, de 7 anos por aí, porque é mais ou menos nessa época que eu fui descobrir que eu tava grávida de Chico, então são quase 7 anos nessa caminhada em comparação com, tipo, eu tenho 33 anos de vida, o Teixeira tem 31, então é muito mais tempo de uma criação que poda a gente em vários sentidos do que dessa desconstrução, sendo que assim, eu primeiro precisei entender muita coisa para começar a reclamar do Teixeira e apontar certos comportamentos que ele tinha, e foi muito difícil para ele aceitar, justamente porque durante muito tempo no nosso relacionamento tais comportamentos não eram problemas antes. Sim. Né? Não é à toa que muita gente diz que é muito difícil que é impossível você ser feminista e ter um relacionamento hétero, porque é isso, tem muito embate. Eu e o Teixeira, a gente tem muito embate o tempo todo. A diferença é que ele tá aberto à desconstrução, então assim, a gente bate de frente, aí às vezes dá umas briguinhas relativamente feias mesmo assim, mas depois a gente respira, conversa e se alinha de novo, né? Porque não tem ninguém desconstruído. E eu lembro direitinho um dia que o Teixeira falou alguma coisa, e aí, ou fez, e aí eu apontei pra ele o problema tal, e ele falou assim, eu não acredito que você tá falando isso pra mim. Tipo, como se ele fosse o desconstruidão do rolê. E aí a gente foi pra esse debate de que, tipo, não existe gente desconstruída, assim. Não existe. Em algum momento você vai reproduzir aquela coisa que você... Existem pessoas que estão no processo de desconstrução, mas 100% ninguém. Quem porque... fala isso já bota o pé atrás de quem fala que é. Porque assim, a gente é criado nisso, então a gente pode conseguir parar de reproduzir o machismo, a LGBTfobia, o racismo que estão ali mais escancarados, né? Mas o que tá mais no sutil, assim, é mais difícil, assim. E aí sobre a masculinidade tóxica, os documentários que eu assisti, o que eles trazem é que, por exemplo, a maior parte dos acidentes de carro são feitos com os homens, causados pelos homens por causa dessa direção mais ofensiva, né, mais agressiva. Os maiores acidentes com armas são com os homens, índice de alcoolismo, de suicídio, tudo isso porque a masculinidade tóxica, ela vai adoecendo mesmo. Porque esses caras, eles não aprendem a falar sobre o que eles são,
Uma coisa que me choca muito no documentário nacional, e aí eu acho que você pode falar depois um pouco dessa experiência, é uma atividade que um cara faz com os alunos numa escola e dá umas máscaras de papel pra eles. E aí eles falam, escreve na frente, aí eu não vou lembrar direito, mas de um lado eles têm que escrever o que eles acham que é ser homem, o que eles aprenderam que é ser homem, e atrás eram as coisas que eles gostariam de mostrar para as pessoas, e aí eles trocam as máscaras para os outros amigos verem em segurança, para ninguém realmente se expor. E a maior parte fala que tem medo de expressar sentimentos, fraquezas, medos, porque isso não é visto como um homem, assim. E aí depois ele pergunta, tipo, quando foi a primeira vez que você escutou, tipo, vira homem, ou, sabe, isso não é coisa de homem, tipo, e provavelmente foi muito cedo, Nossa, né? quando criança assim, ali, pré-adolescência, por ali, porque provavelmente devia ter escutado antes, só que minha memória não é muito boa, então, mas naquela fase ali, pré-adolescência, entrando naquela fase, sei lá, 9 anos, talvez 9, 10 anos. Você talvez escutava? Não chora? Demais, demais. Isso é uma coisa que nessa pandemia intensificou pra mim, tipo, esse é um comportamento que eu comecei a reproduzir agora. Essa pandemia, minha paciência tá muito no limite pros meninos. E assim, Raoni é um menino que ele é mais choroso do que Chico era, na mesma época, da mesma faixa etária. Chico tinha 3 anos, ele tá com 3 anos agora. Então Chico era muito mais de boa, muito mais tranquilo. E potencializado nessa pandemia, esse tempo, tanto tempo em casa com eles, eu não aguento mais ouvir o choro de Raoni sem vir na ponta da língua essa fala, tipo, para de chorar, que frescura. Pra quê? Não precisa disso tudo. Ou por que você tá chorando agora? Aconteceu só isso, tá ligado? Então é aquele comportamento que ainda tem um pezinho de tudo que aconteceu historicamente, e quando você vê, você está reproduzindo, tá ligado? Por isso que a gente fala que não tem ninguém, tá todo mundo em processo de desconstrução. E esse é o ponto que a gente mais se preocupa, apesar da gente tentar ainda mudar como a gente está, tipo, eu tentar mudar como é que eu sou ainda, a nossa maior preocupação é que nossos filhos não precisem mudar quando eles cresçam. É que Chico e Raoni não precisem ter esse choque de mudança, de olhar para eles mesmos e perceber que eles reproduzem um negócio que faz tão mal, apesar de que ele vai acabar reproduzindo, porque independente do que a gente faça dentro de casa, a gente ainda vive numa sociedade que é baseada nesse formato. Então as relações que ele vai ter na escola, a relação que ele vai ter no grupo de amigos e tal, de amigas, ele ainda vai ter pessoas que não vai estar nesse processo de construção. Então, querendo ou não, ele vai estar convivendo com isso ainda. A gente já passou por situações assim, né? Só que é a ideia de que ele consiga rebater eventuais situações, ele consiga não reproduzir, entendeu? Que é coisa que eu comecei a fazer depois de passar pelo processo, entendeu? Tipo, em rodinhas de amigos, certo tipo de piada não cabia mais. Aí você começa a rever coisas que você fazia. Certo tipo de piada, certo tipo de comentário. Você falando, cara, eu não acredito que eu fazia um negócio desse, tá ligado? E você fazia naquela época na minha cabeça, pelo menos tô falando de mim particularmente, tá? Eu não fazia por mal, na minha cabeça não tinha maldade naquele tipo de comentário, não tinha opressão clara do tipo de fala, porque eu estava muito imerso naquilo. Mas a gente sabe que tem gente que tem noção do poder que tem na mão por ser um homem da sociedade que a gente vive e exerce de fato essa opressão, tá ligado? Quantos casos a gente vê todo dia passando na televisão, negócio de briga, de o cara bateu na mulher só porque ela saiu, enfim. E esse tipo esse nível de violência e de colocar o poder da fala em cima da outra, principalmente da mulher, é o cara que tem essa noção do poder que tem, tá ligado? E isso é reflexo, mais uma vez, da nossa sociedade, como a gente está imerso nessa, como está normalizado, como está chegando muitas vezes banalizado esse tipo de questionamento, que o que mais a gente escuta quando começa a questionar qualquer comportamento, lá vem mimimi, lá vem não sei o que lá vem isso aqui, até tem aqui. Tem gente que sai do grupo da família porque não aguenta. Ui. Saiu mesmo porque disseram que eu era
uma feminista chata. Entendeu? Então... Não me calarei. Então, e é isso mesmo, a fala é essa, tipo... porque é foda pra gente falar, aí vem outro ponto, né, tipo, aquele questionamento, por que fulana passou tanto tempo no relacionamento abusivo? Por que ela não saiu? Por que ela não denunciou? Por que não sei o que lá? Porra, a vida dela tá em jogo ali, tá ligado? Tipo, e às vezes frágil. Nem ela consegue identificar também ainda, tem porque isso. tem Se a gente, tipo, falando particularmente de mim, que a gente reproduzia esse tipo de comportamento, às vezes não se liga o que tá fazendo, não necessariamente tipo, o que significa aquilo. Imagine porque tá normalizado, e que nem mandaram uma pergunta pra gente, por sinal, se alguém quiser deixar pergunta nos comentários, alguma reflexão, tudo, fiquem à vontade. Mas mandaram pra gente uma pergunta pedindo pra gente falar sobre ciúmes, né, e possessividade masculina. E eu e o Teixeira, a gente tava fazendo uma reflexão que a gente tem uma relação que mudou muito. Vai fazer 11 anos que a gente tá junto, a gente namorou 2 anos e meio à distância. E mesmo acho que até os meus primeiros 6 meses morando aqui em Recife, né, pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, acho que o meu sotaque denuncia, a gente teve um relacionamento, a gente chegou a concluir que a gente teve um relacionamento abusivo, e não era pouco não, eu acho, sabe? E não é só dele comigo, eu também era bem abusiva, a gente tinha uns ciúmes bem doentio um do outro, era uma coisa insana, assim, Ele gosta muito de sair. Na época que a gente começou a namorar, eu ainda saía bastante, mas eu já tava diminuindo um pouco o ritmo, porque TCC na faculdade e tudo, mas eu também saía bastante. Então a gente, namorando à distância, aí ficava isso, ciúmes de qualquer pessoa. Nossa, mandava mensagem naquela época, pelo menos não tinha essa internet no celular, não era tão boa como é hoje, né? Não é muito boa, mas enfim, era melhor do que era. Eu mandava mensagem pra ela, não respondia, não via, aí eu mandava outra, não via, eu mandava 5 mensagens, ela não via. Sim. Simplesmente porque o celular tava na bolsa, ela tava num barzinho com as amigas, com os amigos, enfim. Ela não viu naquele momento, aí eu começava a ligar, falava, a bateria do celular acabava, então assim, a gente teve um relacionamento muito louco, assim. E mesmo quando eu comecei a morar aqui, porque tem algumas coisas que eu ainda acho até hoje que eu estava certa. O Teixeira tem a mania de dizer estou voltando pra casa e chegar tipo 4 horas depois, mas tudo bem. Mas assim, era um negócio de tipo, eu já fui grossa com pessoas com quem eu falo hoje, assim, mas é porque ele conhecia a amiga da amiga da amiga, e aí ia um dia pro rolê, todo mundo junto, e aí quando eu finalmente conheci a mina eu fiz oi, e saí andando, sabe, grossa mesmo. Por causa de uma coisa que acontecia, tipo, sei lá, eu nem lembro hoje em dia meses atrás. Não, mas porque além de tudo eu sou rancorosa, entendeu? Então assim, era o nível de ciúme que a gente tinha além naquela da gente ter, e o Teixeira tinha um negócio que era muito engraçado, gente. Ele era o macho alfa todo. Então a gente tava andando na rua de mão dada e aí tinha um grupinho de caras lá na frente. Lá do outro lado ainda, assim, a gente ia ter que atravessar, sei lá, um quarteirão inteiro ainda, mas ele já visualizou o grupo lá na frente. Então ele já estufava o peito, o cara já é pequenininho, né? Já tem, o quê? Quantos metros de altura você tem? 1,92. 1,92. Ele já estufava, coluna reta. E o pior de tudo, não era só ele fazer essa pose, ele apertava a minha mão. Eu não sei por que ele apertava a minha mão, as pessoas não iam perceber que ele tava apertando a minha mão. Mas ele fazia isso e eu ria. Eu falava, gente, que coisa tosca, tá ligado? E assim, essa coisa dos ciúmes é um processo de desconstrução também. Porque, por exemplo, quando a gente melhorou muito depois, a ponto dele, ele sai, hoje em dia não mais, quarentena feelings. Mas assim. Hoje, quando acabar a quarentena, meu filho, vai ser uma semana fora de casa. Eu acho que eu vou. Não duvido nada. Vai ser uma semana de briga, mas assim, não vai ter happy hour que ele recuse. Mas ele sai e tudo, mas isso foi antes até de eu engravidar de Chico. A gente entrou num equilíbrio, entendeu? Que eu sou mais do dia, ele da noite, entramos, funcionou. Só que o que aconteceu, essa coisa dos ciúmes? Quando o Chico nasceu, a gente morava num apartamento, num condomínio que tinha um prédio de frente pro outro, varanda com varanda, assim, era muito perto, era zero privacidade. E um dia eu quis amamentar na varanda de casa. E tinha um vizinho que era meio... A gente achava que ele olhava demais, mas assim, quando eu fui amamentar na varanda, ele olhou pra mim e falou assim, é sério que você vai amamentar aí pra todo mundo olhar você amamentando? Eu tava cansada, não quis brigar, fui pra sala fechar uma cortina, só que aí eu olhei pra cara dele e falei, hoje eu vim porque eu não tô afim de briga.
Mas, quer dizer então que quando eu estiver amamentando na rua, você vai me mandar ir pra outro lugar, ou numa festa eu vou me enfiar num quarto, eu vou jogar um paninho em cima do nosso filho, é isso que vai ser? Né? E é uma coisa que já me perguntaram muito, porque eu posto muito foto dos nossos trabalhos de parto, né? Dos nascimentos dos meninos e de um ensaio nu que eu fiz. E já me perguntaram como é que o Teixeira se sente. Nossa, isso mudou muito também. E é uma desconstrução. Eu acho que no começo do nosso relacionamento, se eu postasse uma foto dessas, a gente ia ter uma briga. Isso se a gente ficasse junto, né? Porque provavelmente ia ser uma briga que ele ia me mandar tirar e eu ia falar não, porque eu sou só um pouco orgulhosa. E era capaz de uma foto dessas terminar. E hoje em dia não. Mas foi um processo, assim. E esse processo de aceitar esse ponto específico que eu estava falando, do tipo do corpo e tal, foi uma coisa que eu comentei no grupo de paternidade da Rede Coro, que a gente criou para tentar ajudar os pais nesse processo também. Se inscrevam, gente. É só entrar lá no perfil da Rede Coro, tem o link na bio, tá? Só tem homem lá. Podem ficar tranquilos que é um ambiente seguro. Muito homem junto não é tão seguro, não. Aí aquela piadinha. Aí eu tava falando sobre isso, né? Sobre um dos tópicos que Jobson puxou lá no grupo foi o medo do parto, né? Do processo do parto. E aí uma coisa que eu falei de encontrar, você conseguir identificar em você as suas sombras e esses eventuais reflexos da sua criação, do que você fez até hoje. A gata surtou aqui. E quando você realmente está disposto a conversar e se abrir para mudar, é libertador, velho. Você nunca mais vai conseguir ver, por mais que você não necessariamente mude tudo de uma vez. Tipo, é um processo devagar, é um processo cansativo, repetitivo pra cacete. E aí, mas é libertador. Tipo, como diria Chico Sainz, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então, você não vai querer voltar ao que você era antes. Pode ter certeza disso, velho. Você vai ter vergonha de quem você era antes, das coisas que você reproduzia antes, e vai fazer de tudo para não reproduzir, tá ligado? Por mais que você vai acabar reproduzindo de forma automática. Porra, aqui em casa, quantas vezes a gente não briga, não conversa, não divide as tarefas de casa e fala, porra, a partir de agora, isso, desse jeito. A nossa novela. As coisas acontecem na primeira semana, as coisas acontecem na segunda semana, as coisas acontecem na terceira semana, quando começa a quarta semana, aí começa a ratear de novo, começa o comodismo a bater de novo, começa a você, de forma automática, não se preocupar tanto, tipo, e é difícil falar o porquê disso. Eu já conversei com a Camila, a gente já conversou dentro de tantas confusões que a gente teve em cima dessa tecla. Eu não sabia explicar o porquê que eu voltei para aquele modo operante que era antes, tá ligado, da discussão. Porque é mais fácil. Exatamente, porque é aquela posição de privilégio, de conforto que a gente tá ligado? Tipo, quando eu percebo, quer dizer, às vezes que eu percebo, muitas da maioria ela que fala, porra, de novo, eu já tô ali de novo, tá ligado? Tipo, apesar da gente ter esse tempo todo de conversa, de desconstrução, é muito fácil voltar pra zona de conforto, tá ligado? Não é fácil você ficar toda vez se cobrando, no sentido de que você olhar pra você e ver que você tá fazendo merda. Você olhar pra você e ver que você tá de novo reproduzindo aquele padrão que a gente já falou aqui no começo, e você se olhar e falar, porra, não é isso que eu quero. Eu sei que está errado, eu sei que esse assunto específico da divisão de tarefas, ela não precisa me lembrar de fazer, ela não precisa falar para mim, falar, hoje está na hora de tirar o lixo, tem que botar a roupa para lavar, tem que tirar, enfim, são tarefas de quem divide uma casa sabe o que precisa ser feito para essa casa funcionar, tá ligado? E esse é mais um dos comportamentos que de forma naturais voltam pro modo operante se você não ficar atento a todo momento, tá ligado? Sobre a possessividade, eu lembrei de uma história que eu adoro. Ah, meu Deus. Não, é porque... não tava combinado no script aqui no roteiro que a gente ia lavar roupa suja. Não, mas assim, mas é pra mostrar como o pensamento muda mesmo. Eu e o Teixeira, a gente só foi casar no civil quando o Chico já tinha nascido. Mas antes mesmo de ter Chico, a gente teve uma briga muito idiota. Quer dizer, não é idiota. Idiota, né? Foi idiota na época porque a gente ainda não estava pensando em casar.
Mas foi uma discussão assim, que a gente tava falando se a gente casasse, não casasse, tal, não sei o quê. Que aí eu soltei que eu não iria pegar o nome dele, né? Eu não passaria a me chamar Camila Castelão Apocalipse Teixeira. Meio que pros meninos seu nome é assim. Aí ele perguntou, o Teixeira falou pros meninos que o meu nome é assim e isso me irrita muito. Mas ele perguntou por quê, né? A primeira coisa que eu falei primeiro, meu nome é sensacional, Apocalipse. Qualquer nome que vier depois disso não vai ter graça, tipo, Teixeira, né? Tipo... Segundo, porque tudo que eu fiz na minha vida foi como Camila Castelão Apocalipse. Terceiro, porque assim, pra que eu vou pegar seu nome, né? Aí o Teixeira soltou uma frase, cara, que foi assustadora. Que ele virou pra mim e falou assim, se você não pegar meu nome, como é que as pessoas vão saber que você tá casado comigo? Tipo, ele falou isso, e ele não falou brincando, não foi uma piada, assim, foi... Não, eu tava ofendido porque ela não ia querer colocar o nome. Ele ficou muito ofendido, assim, ele, olha, mas a sua mãe pegou... O nome do seu pai. Eu falei, tá, minha mãe pegou, entendeu? Tipo, beleza. A mãe dele não deu o nome dela, ele tem todo o nome do pai, assim. São coisas que pra mim são inadmissíveis, entendeu? Tipo, não vou. Ainda mais depois disso que ele falou. Eu podia até considerar pegar o nome dele se ele tivesse me apresentado algum argumento decente. Mas não tem argumento decente pra você justificar a mulher colocar o nome do cara se não for aquele padrão de vida que era antigamente, de que o cara era o dono da mulher. E era muito não isso, sabe? Ou pra ele era isso, tipo, eu era esposa dele, seria esposa dele, então eu tinha que ter o nome dele. Pronto, acabou, assim. E eu lembro que não foi uma briguinha de 2 segundos e que depois a gente falou, tá bom, estamos bem. Não, foi um quebra-pau que eu virei pra ele e falei assim, você pegaria meu nome? Aí ele, não. Porque homem não pega o nome de mulher. E é diferente, porque faz um tempo eu perguntei pra ele falou assim, porque eu falei brincando, eu falei assim, tudo bem, eu pego o seu nome e você pega o meu. Ele olhou e falou assim, tá bom, pode ser só a estratégia dele na hora ele me enganasse? Pode ser também, entendeu? Porque ele é dessas. Mas assim, hoje em dia não é um problema, tanto que a gente casou mesmo no civil, eu não peguei o nome dele e estamos aqui numa boa. Mas assim... ele teve essa ideia de posse já, sabe? De tipo... tanto que ele não fala minha esposa, minha mulher, entendeu? A gente toma cuidado com isso. Não, eu nunca falo minha mulher, eu falo tipo, minha esposa, companheira. Esposa, companheira, mas minha mulher, assim... Mas é uma transformação no pensamento também, né? Disso, tipo... Sim. Ele achou que eu fosse dele um dia. A posse dele. Você não é minha? É do mundo. Eu quero. Não, mas é isso. E aí, tipo, os nossos filhos, por exemplo, eu tenho o meu nome inteiro, é o nome do meu pai. E aí, tipo, se a gente parar pra pensar nos nomes das famílias, o nome da família da minha mãe se perdeu. Porque o meu nome de cabo a rabo do meu pai no final tem Júnior. E aí, pronto. É o nome inteiro dele. E o nome dela ficou de lado, tá ligado? E o dos meninos, tipo, a gente juntou o meu e o de Camila pra dar o sobrenome dele. Sim, e porque eu me neguei a ter um Paulo Teixeira de Farias Neto, que era o desejo dele. Eu ainda tinha essa ideia, que muito alimentada pelo meu pai, de que eu ia ter colocado o nome do meu filho, mesmo nome, eu colocaria terceiro, quarto, quinto, e eu falei, sexto, pra criar uma dinastia. E eu falei que nem a pau eu ia passar por tudo que eu tava passando, a gestação, parir, amamentar pro bicho não ter o meu nome, tá ligado? Já então, dentro do seu temperamento, é demais. Já. Então, assim, são processos e às vezes são as coisas que parecem pequenas, assim, sabe? Tipo, que são questões que vão aparecer às vezes só na hora que tal situação acontecer. Né? A gente foi falar de casamento e a gente viu isso da questão do nome, a gente foi pensar no nome dos filhos porque a gente engravidou e foi ter esse debate, né? Então são assim, mas é um debate, acho que é uma desconstrução que vale a pena, porque hoje em dia, em alguns momentos, o Teixeira corrige meus comportamentos também, mesmo com relação ao machismo. Eu já fiz alguns comentários aqui em casa que ele olha pra minha cara e fala assim, Camila, é um pouco machista essa piada, né? Aí na hora eu falo, não é. Acho que também é um pouco do orgulho do tipo, que você, homem, está me chamando de machista, tá ligado? Mulher tipo, machista, eu, mulher feminista, que é aquela mesma ideia, tipo, tô aqui no feminismo, sou, tipo, as irmãs são tudo brother, né? Aí ele vira pra mim e fala assim, não, Camila, isso daí, papai, e aí eu, é verdade? Então, assim, é um debate que eu acho que exige paciência também do nosso lado. É lógico que a gente não vai ficar aceitando qualquer coisa. Várias vezes eu já falei pro Teixeira, falei assim, não tem mais tempo pra mudancinha, as coisas precisam acontecer, mas
ao mesmo tempo, eu acho que eu acredito na linha pedagógica, porque eu precisei de ajuda e preciso de ajuda hoje para desconstruir muito das minhas coisas. Eu só desconstruo do meu racismo conversando com outras pessoas, né? Muitas delas são pessoas negras que apontam pra mim e falam assim, ó, Camila, esse seu pensamento, ele é racista. E eu, eita cacete, tá ligado? Do mesmo jeito que muitas vezes eu falo pro Teixeira e falo, você tá sendo machista. E ele ele dá uma resistida no começo, mas depois ele fala, puta que pariu. Então eu acho que a gente só cresce, só desconstrói juntos. Sem contar que esse debate da masculinidade tóxica, ele interessa a nós dois, né? O Chico e o Raoni são nossa Sim. responsabilidade de criação, né? Então muita coisa que eu falo pro Teixeira, às vezes, eu falo, bicho, pensa nas suas atitudes, porque você é o exemplo de homem dos meninos, né? A gente é uma família, vamos dizer assim, tradicional brasileira, afinal de contas, um casal hétero, né? Filhinhos, casado no papel e tudo mais. Então os meninos vão olhar pro Teixeira e vão falar, bom, é assim que um homem se comporta dentro de um relacionamento. E aí, tudo que o Teixeira acredita e quer que os meninos sejam é o que ele tá fazendo. É a mesma coisa eu quero que eles vejam como o relacionamento, assim, que uma mulher se porta, que uma mulher se posiciona, que é tratada. Então, eu gosto de falar que os filhos, eles vêm justamente para provocar esses tipos de mudança na gente também. Não é só sonho e prioridades que mudam, né? A gente tem que visualizar o nosso comportamento, tipo, eu tenho que ser a pessoa que eu gostaria que meus filhos fossem a versão melhorada, né? Mas eu tenho que dar o exemplo, eu não posso só falar pra eles, ó, não faça isso e faz. E eu acho que o grande desafio aqui em casa tem sido um pouco dessa inteligência emocional, né? Uma coisa que o Teixeira falou, que é aquela coisa do que a gente faz aqui em casa vai ser atravessado pela cultura lá fora, né? A gente tenta muito criar os meninos sem a caixinha do que é menino e o que é menina, né? Façam e sejam o que vocês quiserem. O Chico é um menino que gosta muito de cores, sempre gostou de pintar, ver as tintas e as canetinhas de Teixeira e tal. E aí ele me via pintar unha e ele começou a querer pintar a unha. E aí ele escutou que meninos não pintavam a unha, que isso não era coisa de menino. E aí um dia ele olhou pra minha cara e falou, mamãe, não pinte mais a minha unha, porque eu sou menino e menino não pinta a unha. E aquilo, mano, foi como uma punhalada. Primeiro porque o Chico falou muito duro comigo, não foi uma coisinha gentil. Ele brigou comigo no auge dos seus 3, 4 anos, né? E segundo porque foi quando caiu a ficha. Eu falei assim, cara, não adianta só aqui em casa a gente falar uma vez e tudo bem. A gente tem que sempre reforçar. Tanto que quando o Chico pediu pra entrar no balé, né? Eu e o Teixeira, a gente sentou pra conversar com ele. E foi um dia que a gente... Foi muito bonitinho, não sei se você lembra, que a gente falou, olha, Chico, a gente precisa conversar com você. Você quer mesmo entrar no balé? Ele falou, quero. A gente falou, então a gente precisa te dizer que nem todo mundo acha que menino pode dançar balé. E antes que a gente pudesse continuar, ele olhou pra nossa cara e falou assim, mas pode. Menino pode dançar também, não tem isso. Menino pode fazer o que quiser. E aí dá aquele quentinho no coração, né? A gente fala, não, filho, é verdade, mas você precisa estar pronto. E sempre que alguém te falar alguma coisa que te magoe ou que fale isso pra você, a gente quer que você conte pra gente. Não, e eu escutei diversos absurdos, né? Você pode imaginar o que a gente escuta falar de uma criança que quer fazer balé como se fosse uma coisa ruim. Tipo, eu escutei falar pra mim que assim, você também tá colocando ele justo nesse esporte, nessa dança. Isso você tá estimulando ele a ser gay, você tá fazendo com que ele seja frágil, com que ele esse menino vai virar gay, bota ele no futebol, bota ele no negócio. Eu falei, que absurdo, velho. Sabe, tipo, um esporte não, uma dança é uma atividade física, é incrível como o balé, tipo, você pode não gostar da modalidade, beleza, isso aí tudo tranquilo, mas levar para esse lado do medo, do quão isso vai ferir a masculinidade da criança, do quão isso vai moldar ele para um lado como se virar gay, se virar homossexual fosse uma escolha, né? Tipo, que fala, mas ou se fosse um problema também, como né? se fosse um problema, exatamente. Tipo, tratar isso de forma pejorativa, tá ligado? E ele, nossa, eu fiquei muito orgulhoso dele quando ele decidiu fazer balé. Tipo, eu e Camila, a gente entrou 100% junto com ele, apoiou ele o tempo todo. E, véi, ele fez uma apresentação pela escola, no grupo de balé lá no teatro, no Centro de Convenções aqui em Olinda. Foi lindo. E ele era o que sabia a coreografia toda e sabe, você
olhar ao redor. A cara tipo, de besta dos dois. E você tá sentado no auditório lá e você perceber ao seu redor as pessoas tudo falando, tipo, gente, olha aquele menino dançando, coisa maravilhosa. Era o único Só tinham menino ele de dançando. menino. E Os pais viravam pra gente, né, tipo, na fileira da frente, ele sabe a coreografia inteira, olha como ele tá animado. E ele todo orgulhoso lá em cima, sabe? Então são momentos como esse, que tipo, você começa a perceber que alguma coisa que a gente tá fazendo tá dando certo, tá ligado? Por mais que a gente ainda tropece pra caralho em alguns momentos, a gente vê que vale a pena a mudança. Tipo, vale a pena você tentar fazer a sua parte para que isso reflita de alguma forma, tipo, no universo, vamos colocar assim, tá ligado? Aqui é um pouco mais focado porque a gente tem 2 homens dentro de casa, 2 projetos de homem dentro de casa. E é muito delicado a gente fazer qualquer coisa, sabe? Aqui, pensando em como eles vão ser, como crescer. Entendeu? Não, e eu acho que tem coisas muito legais que a gente tá fazendo. Tipo, eles têm bonecas, né, roupinha, fraldinha, eles têm kit de cozinha, que é uma coisa que eles adoram brincar. E não é que eles têm só por ter, só para dizer, ó, ele tem aqui, ó. Não, é justamente para ele ter dentro da criação dele, dentro do... Não sei se é a criação também a palavra, mas tipo, dentro das atividades diárias dele, contato com coisas que são separadas por sexo normalmente. Entendeu? Sim. Tipo, eu nunca tive, quando era criança, um conjunto de fogão, de panelinha. Não porque meus pais não poderiam comprar, porque eles compravam outras coisas, mas era kit de ferramenta, era carrinho, era boneco, era bola. Então eu não cresci tendo essas atividades da casa, vamos colocar assim, naturalizadas no meu cotidiano. Você não aprendeu o cuidado, né? E esse novo modelo de masculinidade que a gente pretende para os nossos filhos, ele insere o cuidado. Então eles dão nome para os bonecos deles, eles carregam no sling, eles trocam fralda. Os brincos de ser pai. Às No vezes... dia que eu percebi que eu até corri, tipo, o Chico, acho que foi a Raoni, tava gritando pra Chico, pai, eu falei, pronto, morreu um, né? Saí correndo pra ver o que era e tava, aí eles brincando de pai, cuidando dos meninos, eu falei, porra. Sim, e às vezes eles pegam a gente falando, assim, eles chegam, que eles estão dormindo. Então, assim, tem essa coisa do cuidado, do carregar no sling. O Chico fala muito que vai querer ser pai um dia, sabe? Então, eu acredito muito que outra coisa muito legal que o Chico faz quase sempre ele chora, e aí quando às vezes a gente tenta conversar com ele, ele fala, calma que eu ainda não me acalmei. Ele chora e ele fala, pera que eu preciso botar o resto pra fora. Então ele consegue dizer, ele consegue, agora nessa quarentena ele conseguiu falar bastante pra gente, se ele tava triste, se ele tava com raiva. Teve um dia que ele falou, ai mamãe, tá muito difícil pra mim ficar longe dos meus amigos. Então de novo, aquilo que a gente falou no começo, também, né? aquilo que a gente falou no começo da live, que por exemplo, os homens eles não são ensinados, né, os homens da nossa geração, assim, eles não falam sobre sentimentos, sobre essas coisas. E a gente tem muito essa preocupação, e o Chico, dentro da capacidade dele de 6 anos e tudo mais, ele já fala. Então, eu sou muito louca dos livros, então ele tem 3 livros sobre emoções, que teve uma crise dessas emocionais aí que ele teve, e ele pediu pra eu pegar um dos livros e ler junto com ele, pra ele ver qual monstrinho que tinha dentro dele. Então, assim, é uma preocupação, acho que essa coisa da sensibilidade, de saber identificar suas emoções e de falar, eu acho que é uma das minhas maiores preocupações. Porque o cuidado, eu acho que eles estão aprendendo muito naturalmente aqui em casa. Porque o Teixeira, ele é um pai que entendeu o papel dele desde o começo. Ele trabalhou sempre de casa, foi autônomo e tal, então até o Chico ter 4 anos, até o Chico ter 4 anos, ele viu essa realidade onde eu trabalhava fora e o Teixeira ficava em casa. Tá invertido o papel perante esse padrão, né, que é exigido. Então, assim, ele aprendeu essa coisa do cuidado, né? Isso é. Aí, o que pesa mais pra mim hoje, que eu acho que é o que a gente tem mais dificuldade, né, de alinhar isso, é que eu sou uma pessoa chorona, eu sou extremamente falante. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem, eu falo pra cacete, né? E eu falo muito do que eu penso, do que eu sinto direto. Eu tenho altos desabafos com o Teixeira. Eu sento do lado dele e falo, ai amor, eu tô me sentindo meio assim, ai amor, eu quero acabar com a Devaneios porque eu não acredito nisso, ai amor, eu tô muito animada, não sei. Eu falo, e o Teixeira não. Aí o Teixeira, eu vou lendo ele e eu tenho que, tipo, apertar pra ele botar alguma coisa pra fora. Eu choro muito, o Teixeira não chora nada. Então a gente
a gente tá tentando se ajudar e se alinhar nisso, porque é isso, os meninos têm chorado muito, né? Essa coisa de... Uma coisa que o Teixeira tem dificuldade também é de pedir desculpa pros meninos. Acho que essa questão de autoridade, assim... Ainda bate bastante, essa questão da hierarquia, né? Tipo, como assim eu sou pai, tenho 30 e poucos anos, você está crescendo agora, eu tenho que me desculpar de você. Por que não? Você, independente do que eu tenha feito, eu fiz por alguma razão, então não precisa pedir desculpa. Sabe, tipo, eu sou o pai, você é o filho, né? E aí tem que entender que é assim mesmo e acabou-se. E essa parte de pedir desculpa pros meninos provavelmente você não escutou muitos pedidos de desculpa. Nossa, não mesmo. E é foda. Eu fui criada por uma mãe que pede muita desculpa também, então isso ajuda. E, sei lá, sabe, tipo, no começo, essa parte de pedir desculpa, pra eu fazer, era como se eu estivesse me rebaixando, sabe? Aí ele não faz o menor sentido, não, mas tipo, era muito mais forte, era muito mais forte. Hoje, de vez em quando, eu falo e saio, Camila, Teixeira, você não é pedir desculpa pro menino? Eu falei, porra. Porque o Teixeira, o que normalmente ele faz, e isso ele sempre fez comigo também, eu já falei isso pra ele, né? Eu não gosto de coisas mal resolvidas e tal, então eu gosto de sentar e pedir desculpa e resolver. O Teixeira não, a gente tem uma briga, faz aquele tempo de silêncio, ele chega como se nada tivesse acontecido. Ele chega abraçando, dando um beijo, não sei o que lá. Isso na minha família, o tempo doida, sempre resolveu cara. as coisas, sabe? Isso eu percebi depois de muito tempo que isso é uma merda. Que na verdade não resolve, só abafa. Você só deixa as coisas pra lá pra trás, volta-se a falar, como Camila acabou de dar o exemplo, como se nada tivesse acontecido. Eu fico doida com isso. E coisas já aconteceram, tá ligado? E ficou ali embaixo do tapete. Qualquer momento você tropeça no tapete e aquela poeira sobe tudo e dá uma merda. E porque eu acho que é uma coisa educativa, sabe? Tipo, você pedir desculpa pros seus filhos, eles entendem que tudo bem você errar e você pedir desculpa, sabe? Como é que eles vão aprender desculpa? Vendo a gente se desculpar. E eu acho que é importante para as crianças também verem que a mãe erra, que o pai erra, verem pais imperfeitos, né? Para eles também não criarem aquela ideia de que quando eles forem pais, aquela ilusão de que eles precisam ser perfeitos e acertar sempre. Ou crescerem com medo de errar e decepcionar a gente, porque, né, a gente nunca mostrou essa vulnerabilidade. Eu acho que é um desafio muito grande, principalmente para os homens, mas eu acho que para todo mundo, assim. É um desafio muito grande a gente se mostrar vulnerável. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Mas é muito difícil a gente se mostrar vulnerável, mas o que eu vejo é que para os homens é pior ainda, justamente porque eles vêm dessa criação, desse lugar de que eu tenho que ser o líder da casa, o homem da casa. Eu tenho que ser esse macho alfa, eu tenho que ser o provedor. Então, se eu sou vulnerável, né, vulnerabilidade é visto como fraqueza, e não é verdade. E quando você consegue fazer isso dentro de casa, vamos colocar assim, quando parte o momento de transformação, o gatilho vem de dentro de casa, da relação muito próxima com a companheira ou companheiro, seja quem, qual é a sua formatação familiar. Parte daí, essa mudança, quando você vai pra rua, você tá na sua roda de amigos, é motivo de piada. Tipo, eu já ouvi várias vezes, tiveram amigos que deixaram de ser amigos, tiveram pessoas que se afastaram, porque tipo, você é pau mandado, a piada de praxe era, o comentário de praxe era esse, tua mulher manda em você, quem é que veste as calças em casa? Veste as calças não, porque isso é a expressão da nossos pais, mas a ideia é a mesma, tá ligado? Tipo, a coleira. É a coleira, tipo, só vai fazer se sua mulher deixar, tipo, velho, não é questão de deixar ou não deixar, é questão de reciprocidade, tá ligado? Você tá no relacionamento, por mais que, tipo, seja uma coisa que eu vou fazer, independente se ela vai deixar ou não, tem que estar num acordo para ter o equilíbrio, tá ligado? E isso é visto como uma fraqueza. Porra, acho que é responsabilidade afetiva, é saber se o que eu vou fazer vai incomodar o outro, entendeu? Ela vai ficar bem com isso ou não. Tipo, já teve vezes que eu pedi pra ele não sair pra um rolê, porque eu achava que ele tava saindo muito e tal, e eu, tava de fato, eu não puxado pra mim. saí em alguns momentos desse, e aí qual era o comentário? Porra, a mulher manda em tu, porra, sabe? E aí, tipo, no começo isso me incomodava, porque Camila é braba, tem isso. E aí no começo isso me incomodava muito, tá ligado? Tipo, porra, tentando mudar, tentando rever o meu papel diante de todo esse cenário, tá ligado? E você vê pessoas que, amigas, a primeira coisa que faz é esse tipo de fazer jogar você pra baixo, e desestimula pra caralho. Só que a gente não pode desistir, né? Não pode, porque senão aquilo que eu falei no começo da live, tipo, é o primeiro passo, depois que você vê que você mudou
e você compara com o que você era, você não volta mais atrás. Tipo, o que vai mudar daqui pra frente não é mais você voltar a ser o que era. O que vai mudar é você vai rever suas amizades, você vai rever quem tá do seu lado. Pô, essa pessoa é escrota. A gente tem que ver essa quem, pessoa... quem puxa a gente pra cima, né? Que faz a gente melhorar. Exatamente. Tipo, eu comecei a questionar a mesa de bar, piada de amigo, comentário pra menina, tipo, Homens, é disso que mulher gosta, entendeu? Vocês ficam aí querendo... mulher gosta disso. De homem cutucando os amigos, entendeu? Não basta só lavar a louça, tem que reclamar do amigo que faz piada machista, sim. Ai, mas ele é amigo de muitos anos e é um brother que sempre esteve do meu lado. Foda-se, tá fazendo piada machista, homofóbica, tá sendo escroto. Não pode passar pano, senão... Não pode passar pano, exatamente. Senão a mudança não tá sendo mudança de fato. Você tá fazendo aquilo ali só pra dizer que tá tentando mudar e... E é o que a gente falou no começo da live. Mudar é desconfortável. A gente vai mexer com relacionamentos. Em vários momentos eu me peguei pensando, caralho, eu tô a um passo de perder meu casamento. Porque assim, teve momentos, principalmente no começo, quando eu comecei a cobrar dele coisas que já estavam estruturadas no nosso relacionamento e eu entendi que estavam erradas, a gente brigou, trouxe muito desconforto. E eu falei, bicho, vai ser isso, esse casamento vai acabar, porque eu não aceito mais isso e pronto. Mas não, é isso, o Teixeira entendeu que ele precisava mudar e a gente vem caminhando juntos. Eu sou muito a favor dessa linha pedagógica e tudo mais. Então, mudar é desconfortável, gente. Mudar é muito desconfortável. A gente entender o nosso lugar de pessoa oprimida também é desconfortável. Entender o lugar de opressor, de violência, de privilégio, é desconfortável também. E isso a gente vai ver em várias relações. Quando a gente for pensar em racismo, pensar nos nossos privilégios brancos, se enxergar no lugar de opressor, é desconfortável. Abrir mão de privilégio. Porque no final das contas, a gente falar disso, desconstruir machismo, masculinidade tóxica, a gente tá falando de saúde mental e a gente tá falando de desconstruir, de abrir mão de privilégios. Seu privilégio, entendeu? Falar assim, não, eu não quero esse privilégio. Entendeu? Tipo, isso aqui não tá certo. Tem que ser de outro jeito, né? Faltam 3 minutos pra gente terminar essa live, Momô. E foi maravilhoso dividir esse espaço com você de novo. Muito bom, muito bom. Mas aí, já que tá acabando, um último recado, assim, só um último recado, não, só é isso aí. Vocês, homens que estão aí, mudem, velho, na moral. Não tô dizendo que você que tá aí não mudou ainda, mas tipo, repense tudo que você fala, a forma como você fala. Fale com seus amigos. Cobre seus amigos, uma piada escrota, assim, a melhor forma de você querer questionar um amigo seu, qualquer outra pessoa, faça no âmbito de piada e tal, assim, fala assim, não entendi, me explica. Na hora, esse é um argumento muito certeiro, que a pessoa vai falar assim, vai tentar explicar, vai repetir e vai acabar a graça, tá ligado? Que não existe a graça, pensando especificamente em piadas e tal. A pessoa não vai saber explicar, vai ficar... E é isso, você precisa mudar, velho, porque tipo, do jeito que tá não dá, do jeito que tá não tá insustentável, velho. Não tá bom pra todo mundo, gente. Os homens estão morrendo por causa da masculinidade tóxica, as mulheres estão morrendo por causa do machismo, pessoas trans estão morrendo pela transfobia, então a gente precisa mudar. Não tem esse papo de desligar o botão problematizador, galera. Não dá pra gente passar pano, porque a mudança ela só vem a partir desse incômodo, quando a gente aponta a piadinha... atrasada e preconceituosa, quando a gente reclama com o nosso companheiro. Então, assim, a mudança ela é incômoda e ela é difícil. E outra coisa, tentar falar rápido, uma coisa que a gente já conversou uma vez com a Camila, que a gente tem que ter a noção de que a gente está no momento de transição. Então, assim, a gente está na geração do mimimi de fato. Então, nossos pais, nossos avós, que reproduziram muito forte tudo isso, a gente está numa geração que está questionando e batendo isso, então a gente não vai ver isso acontecer hoje. Então a gente tem que mudar hoje para ver amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, talvez isso mude, tá ligado? Então é exatamente isso, você reproduzir, tentar mudar para a próxima geração não reproduzir o que a gente passou, tá ligado? Último minuto, vou dizer, Camila, sim, vai ficar salva a live lá no IGTV. Eu subi um vídeo também no canal do YouTube, se vocês não me acompanham, podem ir lá. Que é falando um pouco disso também, sobre o que significa pra mim ser mãe de 2 meninos. E é isso, gente. Os homens ou as mulheres que entraram depois e têm companheiros, falem pra entrar no grupo de paternidade da Rede Coru. Amanhã tem live da Rede Coru sobre violência neonatal.
Dia 31 tem roda da Rede Coru e qualquer coisa podem me mandar mensagem por direct que eu tô sempre aberta pra conversar. E se vocês quiserem mais Teixeira nas lives, é só falar também, manda sugestão de live e tudo mais, gente. Beijo por ficar com a gente até agora. Boa noite aí pra vocês. Ai, vai acabar.